Eu caminhei com você esses dias. Alguns irmãos acompanham todas as mensagens, outros chegam novos na live, pelo rádio, enfim. A palavra de Deus ela é tremenda porque ela tem um poder que os homens não conseguem alcançar. Cada momento que termino uma live, um programa de rádio, vez por outra vem aquele sentimento de dever cumprido. E o Espírito Santo brada no meu coração dizendo: você fez sua parte. E parece que eu consigo ver uma rede, sabe? Enorme, que alcançou pessoas, que trouxe para perto realidades. E é muito bom poder estar aqui compartilhando essas verdades com você. Porque o resultado vem. E esse resultado, ele começa dentro de nós mesmos. E isso é muito bom, você ver que você está mudando. Você vê que você precisa de mudança e essas mudanças estão acontecendo na sua vida. Isso é muito bom e só quem pode fazer isso é o poder da palavra de Deus. Nós falamos esses dias sobre a falta de fé. Deixamos aqui bem frisadozinho que a fé ela é uma espécie de compromisso que você tem com Deus, que a fé está ligada à sua vida, porque é através da fé onde nós temos a resposta de perguntas mais íntimas do homem, como de onde eu vim, para onde eu vou, por que eu estou aqui nessa terra. É a fé que responde. O próprio escritor aos Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus, mas aqueles que o buscam com fé recebem recompensa. Olha que coisa boa. Muito se fala do poder da fé, dos resultados que a fé ela causa na vida dos homens, mas a gente esquece um pouquinho de ver o prejuízo que a falta de fé nos causa também. E eu insisti para todo mundo, em uma dessas mensagens que eu preguei, para que todo mundo digitasse, quem estava nas redes sociais, quem estava pelo rádio, dizer em voz alta que a falta de fé nos causa sofrimento. A falta de fé nos causa sofrimento. Eu acho que com essa expressão a gente resume um pouquinho o quanto é terrível a incredulidade. O quão é terrível esse enraizamento do mal através da falta de fé. Eu pontuei, num primeiro momento, que a falta de fé é terrível porque irrita a Deus. E a gente discorreu uma mensagem toda sobre esse ponto. Depois eu fui um pouquinho mais adiante e disse que a falta de fé era terrível porque ela nos deixa prisioneiro do poder do pecado. A falta de fé é uma corrente que nos amarra ao poder do pecado. Isso é muito sério. Acho que dá para você perceber a seriedade do que eu estou falando aqui. E a gente mostrou aí que essa incredulidade lhe leva a uma indisposição, a uma paralisação espiritual. E se ficar só nessa moleza, tudo bem. Mas a gente viu também que essa moleza, ela nos leva à imoralidade. Isso mesmo, eu vou repetir. A falta de fé chega com a incredulidade, lhe dá aquela moleza, aquela paralisia, aquela preguiça espiritual. A preguiça espiritual não fica só aí, não. Ela acrescenta a imoralidade. Você começa agora ficando vulnerável aos caprichos da sua carne. Aquele negócio, né, que a gente diz: eu sou desse jeito. Ao seu jeito. Seu jeito está firmado na sua natureza. Não interessa. E aí nos leva às garras do pecado. E eu usei essa expressão imoralidade.
Hoje eu vou avançar mais um pouco, pedindo que você se conscientize, principalmente você que está pelas redes sociais, da importância de você compartilhar essa mensagem, parar um pouquinho aí enquanto eu tomo água aqui, compartilhe. Você que está me assistindo em outro momento, que não está ao vivo, você que está ao vivo agora, é importante você compartilhar para que outras pessoas sejam alcançadas. E eu vou aqui avançar agora na terceira parte da mensagem: a falta de fé é terrível. Então vamos lá. Eu falei que essa falta de fé irrita a Deus, porque você pega Deus e coloca ele dentro de um potinho, minimiza Deus, você tira o poder de Deus pela incredulidade, falta de fé. A gente viu também, repetindo aqui, que essa falta de fé lhe deixa aprisionado ao poder do pecado. Você não consegue largar. Você não consegue largar de jeito nenhum o pecado pela incredulidade, falta de fé. E agora, terceiro, a falta de fé é terrível porque a sua principal arma, olha só, é a ansiedade. Digite aí, por favor, se você pode. A ansiedade é a principal arma da falta de fé. A ansiedade é a principal arma da falta de fé. Quem compreende esta palavra? Eu já quero repreender toda crise de ansiedade, todo estado de temor, todo estado de vulnerabilidade que está lhe açoitando sua alma agora. Na autoridade do nome de Jesus, você precisa ouvir essa palavra. Você que não é crente, você que está passando por aí, está curioso, porque esse homem está falando hoje, feriado, está aqui falando não sei o que, passou para ver. Eu quero que você entenda que a sua falta de fé tem lhe levado à prisão da alma. A ansiedade é a principal arma da falta de fé. E quando esse mal nos acomete, ele retira de nós a visão das coisas de Deus. A falta de fé, ela lhe deixa menor do que o poder do pecado. Se você pode, vá comigo a Mateus capítulo de número 6. Mateus capítulo de número 6. Eu vou ler 2 versículos, para que você entenda que a ansiedade, ela é a principal arma da falta de fé. Olha o que Jesus fala no capítulo 6. Desculpa. Versículo de número 31. Ele diz: não andeis, pois, inquietos, dizendo: o que comeremos, ou o que beberemos, ou com o que nos vestiremos. Jesus está dando uma ordem aqui. Não ande inquieto. Eu vou pular aqui alguns versículos e vou até o 34. Mais uma vez, Jesus está falando aqui: não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Eu quero falar aqui com autoridade, como se fosse aqui, sabe, uma exortação mesmo, como se fosse, não, é uma exortação de Deus para você. Você precisa entender que para você estar bem com as pessoas, você precisa estar bem com você mesmo. E para você estar bem com você mesmo, você precisa vencer as enfermidades da alma. E uma das enfermidades da alma é a crise de ansiedade. Que agonia medonha é essa? A gente precisa parar.
A gente quer resolver as coisas, a gente quer resolver os problemas, a gente quer cuidar das pessoas, mas não para cuidar da gente mesmo. Peraí, é hora de buscarmos uma solução. É hora de parar, é hora de mergulhar nas coisas de Deus. Eu quero saber, irmãos, o que eu vou falar aqui, eu espero que seja bem compreendido, porque se não for bem compreendido, paciência. Eu quero saber para que você serve a Jesus, me diga. Porque a gente serve a Jesus, ele é dono do ouro e da prata, nos salvou, nos remiu, nos orienta dia após dia para entrar num processo de santificação, deixando as coisas do mundo e outras coisas mais. E vivemos essa vida à flor da pele, com medo de tudo. Eu quero saber como é isso. Eu quero saber como nós poderemos continuar sendo um turbilhão de coisas desordenadas na nossa vida. Eu quero saber para que você serve a Deus. Ah, pastor, eu sirvo a Deus para morar no céu. Como é que você vai morar no céu se você não crê nele? A gente precisa, às vezes, ser mais direto nas palavras para ver se a gente se liga nas coisas de Deus. Tudo bem, a gente às vezes passa alguns momentos da nossa vida, a ansiedade se torna até natural. A gente passa alguns momentos de temores na vida, mas eu estou falando pessoas que vivem constantemente com medo de tudo. Ai meu Deus, e se eu pegar essa peste? Ai meu Deus, e se não sei o quê? Ai meu Deus, se eu perder o emprego? Ai meu Deus, e se alguém não me entender bem? Ai, e fica... não se mexe, valoriza tanto a vida aqui na terra que deixa de viver ela. Eu vou repetir, você valoriza tanto a vida aqui na terra que você deixou de viver. Você está com medo de tudo, pelo amor de Deus, com medo de tudo, com medo se vai casar, se não vai se casar, se vai se separar, se o menino vai estudar naquela escola ou não vai, se volta às aulas, se não volta. Confusão medonha é essa? Jesus está dizendo aqui, em outras palavras, sabe o que ele está dizendo aqui? Quando ele diz assim, se aquiete, Jesus está dizendo aqui, em outras palavras, você não tem estrutura para viver todo dia nessa agonia, você vai pifar. Seu coração não tem condições de viver a vida inteira nessa agonia. Por isso que Jesus disse, não vos inquieteis pelo dia de amanhã. A gente precisa entender isso, irmãos. E quando eu falo isso, eu não falo sendo exemplo, não. Eu também tenho os meus temores. Agora, eu luto. Tem hora que eu tenho medo, mas eu vou com medo. Porque eu confio na palavra. Tenho incertezas, eu sou humano como você. Agora eu estou debaixo da verdade de Deus, que nos diz, não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Ou seja, o Senhor está dizendo assim, você só tem estrutura para aguentar o mal desse dia. Não fique aperreado com amanhã, não. Nesse contexto, Jesus diz assim, olha, vocês precisam parar um pouquinho dessa agonia. No capítulo 6, ele pede para que os discípulos olhem e os seus ouvintes olhem para o céu, para as aves do céu. Olhe para as aves do céu, pare um pouquinho aí. Elas não semeiam, elas não cegam e nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Aí Jesus pergunta aos seus ouvintes, vocês não têm mais valor do que elas, não? Por que vocês estão tão ansiosos, hein? Por que vocês estão tão inquietos? Aí Jesus vai e nos coloca no nosso lugar. Olha o nosso lugar aqui. O nosso lugar está no versículo 27 do capítulo 6 de Mateus. Você que ligou o rádio agora, que está me assistindo agora na live, eu peço que compartilhe, dê o seu like, compartilhe. Mas nós estamos ministrando a terceira parte da mensagem, a falta de fé é terrível. E o ponto que eu estou tratando aqui é: a ansiedade é a principal arma da falta de fé. E estou agora no capítulo 6, versículo de número 27. Jesus agora nos coloca no nosso lugar.
Veja aqui qual é o nosso lugar. Aí Jesus diz assim, ó, e qual de vós, vocês aqui que estão me escutando, Jesus está dizendo nesse tom, poderá com todos os seus cuidados acrescentar um côvado à sua estrutura? Jesus faz essa pergunta. Pastor, não entendi nada. Deixa eu lhe explicar. Jesus está dizendo assim, ó, em outras palavras, a ansiedade de vocês, a ansiedade, ela é inútil, não serve para nada. Vocês estão tentando antecipar as coisas e morrendo aí do coração. Sabe o que Jesus está falando? Que essa ansiedade descontrolada aí, ela é tola, não é inteligente. Por isso que você precisa tratar. E você precisa tratar, no começo do capítulo diz, com jejum, oração e esmolas. Tá aí no capítulo 6, jejum, oração e esmola. Jejum, oração e esmola. Esmola, jejum e oração. Tá aí. Você precisa tratar com coisas espirituais. Não aceitar essa agonia, esse viver com o nervo à flor da pele. Porque, afinal de contas, Jesus está dizendo que você não pode fazer nada. Você não pode fazer nada nessa situação. Um côvado aqui é em média 45 centímetros. Mas também um côvado aqui é usado para classificar alguma duração de tempo. Deixa eu tentar explicar aqui de forma mais prática. Jesus está dizendo assim, que você não pode nem aumentar, nem diminuir. Nem colocar mais um segundo, nem tirar mais um segundo. Vamos se aquietar. Vamos se aquietar. Mas isso não é simplesmente você ouvir, entender e praticar. Isso fala de um contato com as coisas de Deus. Pastor, o senhor falou aqui que a ansiedade é a principal arma da falta de fé. É sim. E eu poderia dizer 3 coisas aqui para você vencer a ansiedade. A primeira eu já falei, que são atividades espirituais, como o jejum, a oração e as esmolas. Está muito claro aí no capítulo 6, no Sermão da Montanha, Jesus falando tudo isso. Se você é um crente que não jejuma, está faltando. Está em falta com Deus. Se você é um crente que não ora, nem crente você é. Se você é um crente que não dá esmolas, você não está praticando o amor. É assim as coisas de Deus, sem meia conversa. Ponto. Avanço aqui na segunda orientação que Jesus nos dá para vencer a ansiedade, que é a principal arma. Estou dizendo que é a principal arma da ansiedade. Desculpa. A ansiedade. Como vencer a ansiedade? Porque é a principal arma da falta de fé. Segundo, primeiro, essas atividades espirituais. Essa tríade, 3 coisas que eu falei. Segundo, você precisa mudar os seus investimentos. O foco dos seus investimentos. Como assim, pastor Júnior? Olha o que diz o versículo 19. Não ajunteis tesouro na terra. São palavras do próprio Jesus. Onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Como você pode vencer a ansiedade? Investindo nas coisas espirituais. Nós precisamos de casa, comida. Nós precisamos daquilo que é básico. Precisamos de ter segurança, saúde. Precisamos de algumas coisas que são fundamentais na nossa vida. São direitos fundamentais. Mas diante de todas essas coisas materiais, nós encontramos o ladrão, a ferrugem e a traça. Antigamente as pessoas guardavam peças de roupas caríssimas.
e a traça vinha e ruía, e quando a pessoa ia ver, já não tinha nenhum valor. Mude o foco dos seus investimentos. A terceira dica que Jesus dá aqui no capítulo 6 para você vencer a ansiedade é: purifique os seus olhos. Isso mesmo. Purifique os seus olhos. Cuidado com o que você põe a sua atenção. Cuidado com o que você para ver. E esse ver aqui é aquilo que você dá importância. Cuidado. Porque tudo aquilo que nos chama a atenção é porque já está no nosso coração. E olha o que Jesus nos fala no versículo de número 22. Eu estou lhe mostrando alguns pontos para vencer a ansiedade, já que a ansiedade é uma das principais armas da falta de fé. Versículo 22 diz: a candeia do corpo são os olhos. De sorte que se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Em outras palavras, Jesus está dizendo assim, você traz luz ou trevas através dos nossos olhos. E aí é impossível a gente não falar de purificar os nossos olhos sem falar dos nossos desejos carnais. Desejo ligado à sexualidade, por exemplo. A gente está diante de um mundo onde as mulheres de hoje se vestem piores do que as prostitutas de 50 anos atrás. Eu vi um padre falando isso e me choquei. E é verdade. Na verdade, nas palavras do padre, ele disse que as nossas filhas se vestem piores do que as prostitutas de 50 anos atrás. E eu não posso deixar de lhe aconselhar, mulher. A Bíblia fala sobre uma virtude chamada modéstia. Modéstia é você cobrir as partes indignas do seu corpo. Essa linguagem é meio filosófica, mas dá para a gente entender. As partes indignas, as partes que, na nossa cultura, não é adequado uma mulher mostrar. Não mostra as partes indignas, mas mostra as partes semi-indignas. Você está pecando. Você está sendo instrumento de desejo e acha que isso é o máximo. Ouviu, me permita a expressão, eu vou ter que falar, as quengas das suas amigas na faculdade, na escola, mostrando que isso é normal, e você vai por esse caminho. Não vá não, porque você está se desvalorizando. Desvalorizando essa virtude chamada modéstia. Ela está mais dirigida às mulheres. Aos homens, essa pureza aos olhos está justamente no desejo, na cobiça. Homens que não podem ver uma mulher que deseja em seu coração. Às vezes está até ao lado da esposa. Não consegue nem disfarçar. Homens presos à pornografia. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se os teus olhos forem maus, o teu corpo terá trevas. A purificação dos nossos olhos, nesse contexto que falei, segundo Jesus no capítulo 6, nos ajuda a vencer a ansiedade. Afinal de contas, o seu corpo não é seu mais. Capítulo 6 de 2 Coríntios, ou 1 Coríntios, me fugiu agora,
fala sobre isso. Seu corpo já não é mais seu, é templo do Espírito Santo. Por isso que Jesus fala da pureza. Porque se você não manter essa pureza, essa casinha é destruída, e o Espírito Santo se entristece. O Espírito Santo fica sem habitação. Por isso que esses pecados que nós estamos direcionando como pecados dos olhos, eles são tão graves, porque normalmente ele afeta a nossa carne, ou melhor, o nosso templo, o templo de Deus, o nosso corpo que é templo de Deus, melhor dizendo. O nosso corpo que é templo de Deus. Portanto, meus queridos irmãos, igreja do Senhor, a falta de fé é terrível. E hoje nós aprendemos, no terceiro ponto, que a falta de fé é terrível porque ela alimenta e nos aprisiona a ansiedade, que é uma das suas principais armas. A gente viu hoje que não tem estrutura para viver a vida inteira ansioso. A gente viu aqui que para vencer a ansiedade a gente tem que começar pelas atividades espirituais. Segundo Jesus, lá no capítulo 6, esmolas, jejum e oração. Depois a gente viu que o nosso foco de investimento precisa ser mudado. A gente precisa investir mais nas coisas espirituais, porque aqui na terra é natural que a gente fique ansioso, porque a gente tem ladrões, tem traça e tem ferrugem para consumir o que a gente constrói de material aqui na terra. Então a gente tem que mudar o foco do nosso tesouro. E por fim, a gente falou sobre a pureza dos olhos, sobre a cobiça. Que Deus nos abençoe. Amanhã, se Deus quiser, a gente conclui essa palavra em nome de Jesus. Hoje a gente passou aqui, não foi? Do horário. Normalmente eu oro às 7h50. Já são quase 8 horas. Vamos orar. Você que agora sintoniza o rádio, estamos nas redes sociais. É só você pesquisar aí, Pastor Júnior Técio, na sua rede social preferida, que você vai me ver aqui com a camisa cinza. Acabei de ministrar a palavra do Senhor ao vivo, são 7h58, hoje 21 de abril, com o coração abastecido das palavras de Deus. Amém? Que o Senhor nos ajude a manter os nossos olhos puros, consequentemente o nosso corpo também.